A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário, que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente tem um convidado mais do que especial, a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a maior entidade do setor brasileiro, setor imobiliário e construção, está começando agora o mandato como seu presidente, o Renato Correia, que está aqui com a gente. A CEBIC realmente tem tido, né, um legado fabuloso para o nosso setor e para o Brasil como um todo. E cabe agora ao Renato, né, pegar esse bastão do Zé Carlos Martins
e dar continuidade. Então, hoje a gente vai poder conhecer um pouco mais o Renato, quem ele é, quais são os planos deles para a CEBIC também. Então, Renato, seja muito bem-vindo, meu amigo, e realmente, assim, desde já desejo a você todo o sucesso do mundo, sei que você vai ter, tá? E essa tranquilidade que eu tenho, eu sei que você também tem, é muito bacana. Felipe, eu que agradeço o convite, né? O mandato começou agora dia 1º, dia 3 é o primeiro podcast que eu estou participando, então assim, com muita satisfação que seja aqui com o amigo, viu? É o famoso cartão de visita já, né? Lá. Cara, eu queria começar com o básico do básico, né? Eu já conheço um pouco aí da tua trajetória, mas a maioria das pessoas não conhece, né? Se apresenta aí um pouco quem é o Renato, né? Depois um pouco mais sobre sua carreira também aí, como é que você chegou até aqui? Tá bom, eu me chamo Renato de Souza Correia, né? Sou filho de Manuel Dias Correia e Maria Aparecida de Souza Correia. Meu pai é de Piracanjuba, aqui em Goiás, e a mãe de Franca, estado de São Paulo. Essa família, eles dois geraram 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Eu sou o terceiro, né, terceiro filho. Me formei em engenharia aqui na UFG, 1988, engenharia civil. Nós, eu tenho um irmão mais velho do que eu, o segundo na cadeia. Ele também se formou em engenharia, ele foi a inspiração, obviamente, para que eu pudesse fazer. É 4 anos mais velho que eu e montou uma empresa chamada Vega Incorporações. Em 1986 eu comecei estagiando. Estagiei, depois na década de 90, em função do Plano Collor, eu saí da empresa, fui circular o mercado, circulei em várias empresas, depois voltei como diretor, depois fizemos uma sucessão em 2004 dentro da empresa e eu me tornei sócio da Vega. E com o meu sócio, José Vieira, e a partir daí eu me aproximei muito das entidades de classe, comecei a frequentar o Sinduscon, depois fui diretor executivo da ADEME, aqui em Goiás, vice-presidente da ADEME, depois presidente. Implantamos um projeto bacana da CEBIC, a época, que você como presidente da ADEME, você vai frequentando, a gente aderiu a um projeto chamado O Futuro da Minha Cidade, que é replicar uma experiência fantástica de Maringá, unindo toda a sociedade civil organizada em prol de um projeto para a cidade. A Legal. gente montou o CODESE de Goiânia, virou o CODESE de Goiânia Região Metropolitana, que é um primeiro conselho de desenvolvimento estratégico sustentável da cidade. Isso depois foi para Brasília, para Manaus, existem vários CODESE hoje é um projeto da CEBIC, e isso eu acho que me deu um pouco de espaço dentro da própria CEBIC. Eu fui chamado para ser o vice-presidente da região Centro-Oeste, e depois o Zé Carlos, que sempre foi uma inspiração aí, me convidou para ser presidente. Eu acabei conseguindo fazer essa chapa de consenso e aqui estamos. Bem brevemente, é isso que aconteceu. Não, show de bola. E me fala sobre a situação empresarial na Vega, assim. Explica para a turma o que é que a sua empresa faz. A minha empresa é a Vega Incorporações, atua em Goiânia e Brasília, atua no segmento econômico, com ticket em torno de 200 a 500 mil reais, tem 3 linhas de produtos básicas, tem maior parceria com a Caixa Econômica Federal, obviamente, para financiamento dos imóveis, e a gente trabalha com parede de concreto, alvenaria estrutural e estrutura convencional. Apartamentos de 2 quartos, 1 quarto, 2 quartos com suíte, até 3 quartos. E é isso que a gente tem feito ao longo do tempo. E hoje a gente está atuando nessas 2 regiões, Goiânia e Brasília, e atento ver se a gente pode crescer um pouquinho mais. Mas sempre pensando numa empresa regional, né? Bacana. Agora, eu estava você falando isso, eu queria que você falasse um pouco sobre a compatibilização, né, da atividade empresarial a partir de agora com a CEBIC. A CEBIC ela vai lhe sugar, né? E eu passando aqui o fio na cabeça, muitas vezes a gente vê o perfil de quem vai assumir uma entidade de classe
Você pode ter aquele cara que aspira a ter uma carreira política e aumentar a visibilidade, etc. e tal. Você tem aquela outra pessoa que, de repente, a empresa dele teve um problema, ele não está mais atuando e ele fica com tempo para se dedicar. Você tem aquele outro perfil que chegou lá, a empresa está em voo de brigadeiro, o grupo empresarial, profissionalizado, e ele pode se dedicar, né, a aspirações maiores, né? E você tem aquele cara que me parece ser o seu perfil, que a empresa tá decolando e você vai ter que compatibilizar as duas atividades, né? Me explica como é que você estruturou, pensou, em como isso vai funcionar. Acho que isso começa muito tempo atrás. A gente sempre foi uma empresa muito ligada a sistema de gestão. Somos uma das primeiras empresas a ter ISO 9002, na época que era ISO 9002, depois virou ISO 9001, né? PBQPH. Então, a gente acabou incorporando um conceito muito simples, assim. Que jeito que nós vamos dirigir esta empresa aqui, né? Bom, existe aí uma norma ISO 9001 de gestão de qualidade, que olha para o cliente, que é o nosso principal foco, e é uma norma internacional. Então, ou a gente vai optar por escolher a metodologia de uma norma internacional, aprender a trabalhar, ou a gente vai achar que da nossa cabeça nós vamos ser um gestor mais eficiente do que seguindo aquilo que o mundo decidiu que era melhor para gerir uma empresa. Então, com esse pensamento, a gente realmente se dedicou a entender as normas de gestão e procurar aprimorar. Então, assim, metodologia na gestão, depois foco. Nós somos uma incorporadora do segmento econômico. Existe uma esteira de colocar o terreno, de produzir o projeto, produzir a venda, de produzir a obra, de entregar. E a gente, ao longo dos anos, a gente construiu um time de qualidade. Nós temos um nível gerencial muito forte, né, quase independente, né? É aquele tipo de gente que você precisa segurar, você não precisa empurrar. Né? Isso me permitiu já dedicar as entidades. Ser presidente de uma ADM já toma um determinado tempo, é óbvio que você vê que é outra dimensão. Mas você montar um conselho desse, como eu montei aqui em Goiânia, junto com o Secov, Sinduscom aqui também, a Du, realmente toma bastante tempo. Então, Renato, a minha vida já foi part-time. A minha vida já foi part-time, entendeu? Assim, só para então... reforçar isso que você está dizendo, eu nunca me esqueço que eu era presidente da ADEME quando eu fundei a DIT, né? E as pessoas sempre... Eu fiquei durante um bom tempo como presidente das duas. E as pessoas sempre me perguntavam, né, assim, pô, dá muito trabalho ser presidente da DIT, né? Deve ser uma loucura. Eu dizia, não, você não tem noção. O que dá trabalho dá 10% do trabalho da DEME. É uma loucura. A quantidade de demandas locais, né? De relacionamento com o poder público, estadual, municipal, de problemas dos associados que precisam atender. Então, assim, eu entendo bem quando você diz isso. Olha, já passei por isso, né? É muito demandante. E tem um conceito, e aí eu também acertei isso com meu sócio, que é uma pessoa, né, parceirão aqui, sem ele isso jamais seria possível. A gente sempre aceitou não, adotou que faz parte da atividade da direção da empresa estar dentro das entidades de classe. É como se fosse você vai produzir um manual de cargos e competências, você tem que estar. A gente não acredita em fazer uma boa gestão da empresa sem estar participando. E na medida que você participa, você se envolve, você vai, né, e vai até chegar ao ponto de poder estar dirigindo a entidade. Então é isso. Eu acho que faz parte do trabalho. Por isso que também, e como eu vou dividir, é lógico, hoje é segunda-feira, é o dia que eu estou me dedicando a estar na empresa, não quer dizer que eu estou me dedicando à empresa. Eu estou na empresa. Hoje já fiz 2 reuniões aqui, todas ligadas à Câmara e nada à empresa. E estamos aqui na terceira, nada à empresa. Então, de manhã já foi, amanhã eu vou para Brasília e de lá nós vamos para o Brasil. Bem-vindo à sua nova vida, né? Ô, Renato, é isso aí. Cara, a CEBIC é um baita case de sucesso, né? Eu me lembro quando eu comecei a participar do CEBIC, me envolver, foi na época do
né, do Luiz lá, que era de Rio Grande do Sul, o ex-presidente, Ponte, Ponte, isso. Luiz O, Alberto Ponte. Aí eu admirava muito ele, né? A capacidade de argumentação, a liderança que ele tinha. Me parecia impossível alguém substituir ele à altura. Aí veio Paulo Simão, o jeito mineiro dele, né? Pô, levou a CEBIC também a outras alturas, mandato espetacular. E depois veio o Zé Carlos, né? Então, ou seja, assim, e eles conseguiram construir um DNA de muita credibilidade para a CEBIC, né? De muito respeito, muita admiração, uma entidade que realmente todo mundo, no mínimo, respeita e admira, né? Então, assim, dito isso, tá? Eu queria saber de você o seguinte: o que que você não vai mudar na CEBIC? O que é que permanece igual, cara? Olha, assim, a régua é sempre muito alta, né? Antes de falar o que eu vou mudar ou não, assim, as réguas vêm sido colocadas a patamares cada vez mais altos, né? E o Zé Carlos realmente colocou essa régua num patamar imenso. A CEBIC é uma entidade muito séria, muito comprometida, né, com o Brasil, com os brasileiros, com a sociedade, com a melhoria das empresas, dos processos, né, em fazer melhor, em trazer bem-estar. E é isso, assim, nós não vamos jamais, né, alterar esses valores e esses princípios, que é de fazer bem feito, fazer o bem, fazer com sustentabilidade, né, colocar sempre o nosso serviço a serviço do Brasil e dos brasileiros. É isso que a CBIC faz. Então, Mas você sabe que é mais bacana, tudo que você está falando podia ser palavra furada assim de marketing, né? Mas a gente sabe que não é. A gente que conhece a CEBIC, né? Você podia estar falando isso tudo, como todo mundo fala essas coisas bonitas, né? Das entidades, das empresas. A beleza da CEBIC, ela conseguiu implantar isso no DNA dela, né? E é fantástico, cara. a CBIC é um organismo muito interessante, né? Assim, você tem como seus associados os sindicatos da indústria da construção, as ADEMES, que são as associações do mercado imobiliário, os Secovs, né, e algumas entidades específicas de nicho, como a Abrainc, né, a Adit, PEOP, Adit, a DIT, né? Então você tem que imaginar isso como células, né, que se aglutinam e formam um ser chamado CEBIC. Ele é muito variável, ele é multidisciplinar, ele é pulverizado no Brasil todo, traz todas as idiosincrasias aí para um único palco, né? E com pessoas muito interessantes, inteligentes e com vontade de fazer as coisas, né? São empresas de construção de, do imobiliário ou da infraestrutura, né? Todo mundo com muita vontade de fazer, né? É só conhecendo a CEBIC, assim, é realmente um ganho muito grande de conhecimento, de cultura, de troca que a gente tem enquanto está numa entidade. E, particularmente, eu não conheço nenhuma outra entidade assim com essas características, né? São muito quase legal. 100 sindicatos, é muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre isso. Assim, você falou de muitas pessoas interessantes, inteligentes que gravitam em torno da CEBIC, né? E você, entre todas essas pessoas interessantes e inteligentes, foi eleita para liderar eles, em uma eleição unânime, né? Aclamação. É, eu sou meio que fissurado com o que leva uma pessoa não só a liderar, mas mais importante que isso, a liderar líderes, que é o que você está fazendo, né? Qual é a receita do bolo para liderar líderes? Qual a diferença de uma liderança natural para as outras pessoas? Quais são as dificuldades também, né, quando você lidera líderes que não necessariamente dependem de É, você, de suas vidas eu, próprias, etc. sabe, eu não diria nem liderar líderes, sabe? Eu acho que ali a gente ouve todo mundo e tenta dar algum encaminhamento. A opinião que menos importa é a minha. Você entendeu? Assim, zero. Eu quero ouvir a todo mundo. Se eu conseguir ouvir, filtrar e conseguir transmitir o que esses associados pensam, eu estou fazendo o meu papel. Entendeu? Que quando você fala de liderança, parece
Parece o cara que sai na frente, né, e vai. A construção não é essa, na minha visão. E talvez por isso eu esteja aqui hoje. Talvez por isso. Eu acho que é muito mais ouvir, concatenar e dar encaminhamento. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Renato, um assunto que eu sempre conversava com o Zé Carlos era sobre o modelo, o formato tradicional da CEBIC versus o que a gente acha em outros países, como Estados Unidos, onde, no caso da CEBIC, os associados dela, né, são entidades, Sim. enquanto que em outros países são empresas, chegando a ter milhares de empresas, dando uma capilaridade e também, mais importante ainda, um respaldo financeiro muito grande. Essa discussão ainda existe na CEBIC? Você está na sua pauta discutir isso? Eu vejo com clareza, assim, esse foi um ponto muito, mas muito discutido. Nós fizemos um planejamento estratégico agora, recentemente, que quer começar essa gestão, pelo menos alguns conceitos bem alinhados, né? As entidades têm como filiados e associados as empresas, né? E as entidades são sócias da CEBIC, né? Vamos falar assim? São associadas, são sócias. Então, o papel está muito claro, né? A CEBIC não vai filiar empresas, né? Porque isto é papel dos seus sócios, as entidades. Agora, o trabalho da CEBIC, né, é para sempre zelar pelo desenvolvimento dos seus stakeholders, ou seja, dos seus associados, né? Mas com foco na empresa que é nosso cliente. Tá. Então, o cliente da CEBIC, né, é a empresa, são as empresas do setor. Mas a CEBIC é formada por seus associados, que também têm essas empresas como clientes. Então, é um organismo que não leva em consideração a associação direta de empresas. Perfeito. Agora, já que você mencionou aí o planejamento estratégico da CEBIC, dá uma visão geral, um resumo aí, qual foi a direção apontada e onde é que vocês querem chegar? Tudo começou com o desejo de retornar à construção a participação no PIB que ela já foi no passado, né? A construção já foi 7,5% do PIB do Brasil. Nós estamos com 2,6%. Então, o nosso lema é dobrar a participação do PIB da construção no PIB do país. E, discutindo isso, nós resolvemos fazer realmente um planejamento estratégico, a Fundação Novo Cabral que coordenou isso para a gente, e a gente resolveu discutir o futuro, né, da CEBIC desde o mais básico. Foi daí que nós realmente passamos um final de semana inteiro para descobrir o papel da entidade e que o cliente eram as empresas do setor da indústria da construção. E qual é a proposta de valor da CEBIC para essas empresas, né? É ampliar o mercado e melhorar o ambiente de negócios nacionalmente. Então, isso também você vai consolidando conceitos hoje dentro da CEBIC, né? Então, nós queremos ampliar o mercado e queremos melhorar o ambiente de negócio para que as empresas possam ser mais produtivas, mais rentáveis, entregar mais, entregar com qualidade. Vocês chegaram a decidir o como fazer isso? Nós estamos bem avançados nos 5% iniciais do trabalho que tem que ser feito. Então, os pilares estratégicos, né? Nós decidimos assim, que nós temos que trabalhar pela atração de investimentos, pela imagem do setor, na inteligência de mercado, oferecendo formação tratada de qualidade para os nossos clientes e associados, e fazer uma relação com o poder público, com o governo, né, com o legislativo, executivo e judiciário, no sentido de ampliar esse mercado e de melhorar as condições. Então, a partir dos pilares estratégicos, aí você desce para um nível, ou sobe para o nível de fazer um mapa estratégico, traçar seus objetivos, suas metas, seus indicadores e seus programas, né? Seus grandes projetos. Então, a gente está aí formatando 6 a 8 grandes projetos.
ainda não temos isso validado internamente, então prefiro nem colocar, mas nós já temos essas avenidas traçadas para validar aí na primeira reunião de conselho e poder levar e conseguir o objetivo, que é dobrar a nossa participação no PIB. Mas uma dúvida, pode ser uma resposta conceitual, já que você não tá ainda validado os planos internos. É sobre como se amplia o mercado, né? Eu me lembro quando a ADIT nasceu, exatamente desse mesmo ponto, dessa mesma questão. Eu tinha assumido na ADM de Alagoas e eles se reuniram na primeira reunião e disseram: a gente, mercado ruim, aquela velha história. E aí eu falei: porra, só tem aumento, só tem oferta e demanda, não tem outra coisa. Então vamos tentar aumentar a demanda. Por sorte, naquela época estava havendo um boom de investimentos europeus no Nordeste. Aí eu organizei um evento chamado Nordeste Investe para trazer investimentos para Alagoas. Daí nasceu a ADIT depois de 2 meses. Então é uma lógica similar, mas eu queria saber se você. Eu fiquei curioso para saber como é que você pretende aumentar, porque de um lado eu sabia que tem uma atuação muito forte em obra pública, e Minha Casa Minha Vida, que tem questões orçamentárias, fiscais envolvidas que vão além da capacidade da CEBIC de definir. Do outro, você tem o mercado imobiliário também, né, que tem, mais uma vez, questões macroeconômicas envolvidas. Como é que vocês estão enxergando isso? Olha, você definiu bem, ainda tem as obras corporativas industriais, vamos falar. Você tem 3 nichos de produção de metro quadrado, né? Você tem, na verdade, vamos chamar de 4. Você tem infraestrutura, estrada, rodovias, né? Você tem as obras públicas, são prédios, você tem as corporativas e você tem o mercado imobiliário. Você, para ampliar isso, tem que ampliar recursos. Recurso na área pública, recurso orçamentário. Na área privada, segurança jurídica, empresarial, para poder ser atrativos os investimentos. É lógico que isso depende da política nacional, né? Não é só o mercado, mas é o Brasil melhorar a sua segurança jurídica. E no imobiliário, a gente pode trabalhar no sentido de dar mais perenidade aos investimentos que já são realizados. Vou dar um exemplo, por exemplo. Legal. O FGTS é uma jabuticaba brasileira, né? Mas funciona bem, funciona com ritmo. 70 bi por ano, 60, 80, é o que acontece com uma produção sistemática de habitação de interesse social. Você tem o FAR, que pega o faixa 1, né? Subsidiado, que é a maior parte da demanda habitacional no Brasil, do déficit habitacional, nessa faixa 1. Você tem, inicialmente, um governo que colocou 20, 30 bilhões, depois veio o governo do Bolsonaro e colocou 0, mas estimulou o mercado de alta, não é de alta renda, de média alta com o SBPE. O Bolsonaro foi bem estimulador disso através da Caixa Econômica Federal. E agora nós temos juro alto, o SBPE cai, mas volta o Minha Casa Minha Vida, né? No faixa 1, que é o FAR, com 10 bilhões e sabe lá alguma coisa. Então, a gente, como entidade, a gente precisa trabalhar, vamos pensar no faixa 1, uma perenidade que se não seja perene, mas uma continuidade de aplicação de recursos. Isso e uma previsibilidade, né, Renato? Previsibilidade, é 20 bi todo ano e ponto final até o dia que a gente conseguir zerar o déficit habitacional. Até porque cada mudança dessa de direção, de foco, praticamente quebra todo mundo que atua no setor, né? Ou faz eles mudarem de segmento. Se não quebrar, você desestimula uma indústria. Aquela indústria, aquelas empresas que produzem aí, elas investem em gente, tecnologia, processo. Tirou o recurso, expulveriza, vira pó. É quase a teoria do Sísifo lá, né? Você vai levando a perna para cima, tem que rolar ela ladeira abaixo. O mercado do SPPS precisa de juro baixo, abaixo de 2 dígitos, não a Selic. Então, aí nós temos que contribuir com a economia como um todo. Mas se eu te falar, e eu estou falando aqui só do imobiliário, você pega a informalidade, por exemplo, no Brasil, a mão de obra, metade da mão de obra, quase a metade da mão de obra é informal, né?
Então, a gente precisa ter uma estratégia de formalização, né, em parâmetros diferentes. Eu acho que os parâmetros para as médias e grandes empresas é um, para a pequena é outro. E o fato da gente não ter essa diferença, a legislação, por exemplo, de formalização é única, a trabalhista, por exemplo, né, você acaba deixando muita gente fora do mercado e deixando de alimentar um FGTS, o INSS. Então, o Brasil precisa enfrentar isso para que a gente tenha mais recursos, mesmo que não seja dobrar os recursos, né? Mas agora você vai também para a área de saneamento. A insegurança jurídica, por exemplo, 50% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Então, espaço para aumentar o PIB tem. Se melhorar um pouquinho na segurança jurídica, na segurança empresarial, você já cria ambiente para isso, né? Isso sem contar nas obras corporativas, industriais, né? Que você pode fazer muitas alianças aí com outros setores e criar espaço para isso. Cara, você falou aí sobre FGTS, né? E as constantes ameaças ao FGTS, né? Como é que está isso? Me atualiza aí sobre isso. Ainda os ataques para retirar recursos do FGTS para outros segmentos da economia continuam ou já estão pacificado isso? Então, infelizmente, não está pacificado, né? O FGTS nasceu para ser a poupança, né, do trabalhador, uma poupança forçada, né? Uma reserva patrimonial, na verdade, em troca da estabilidade do emprego, né, lá atrás. Assim, você deixa de dar estabilidade, mas você dá um fundo que ele possa fazer uso na falta desse emprego e que também possa comprar a sua moradia. Então, para proteger o trabalhador, foi criado o FGTS. Esse recurso acaba sendo aplicado originalmente, como diz a lei, em habitação, saneamento, e alguma coisinha ali, até para a saúde tem lá na legislação para poder usar. E é um recurso, vamos falar assim, de boa circulação, né? Você tem os trabalhadores ali que colocam recurso, você tem a metodologia de emprestar esse dinheiro para fazer a habitação, por exemplo, o dinheiro vai retornando, e muitos agentes públicos às vezes pensam que podem fazer uso desse dinheiro de uma outra forma, para beneficiar outras pessoas, né? Então, a visão fica um pouco limitada, assim, não, o dinheiro está lá, vamos usar porque está precisando disso aqui agora, está precisando de um bolsa aniversário aqui, né? Mas tem que sempre olhar o princípio. O princípio é reserva patrimonial, habitação, saneamento. É isso que tem que ser usado. Então, os ataques, como a dinâmica da política brasileira é grande, sempre procura se dar, buscar fontes alternativas de concessão de benefício, o FGTS sempre vai ser um alvo, mas nós estamos muito atentos e vamos ficar cada vez mais na conscientização disso. Quem é beneficiado é o próprio trabalhador. Mas me diz outra coisa, assim, acho que tem duas vertentes aí. A primeira é de outros setores que querem que o recurso seja utilizado neles, e tem uma outra vertente que eu vi crescer muito nos anos passados, nos últimos anos, que foi a dos próprios trabalhadores ou pessoas, né, que se dizem representantes, dizer o seguinte: não, eu quero meu dinheiro, eu vou fazer com ele o que eu quiser. Eu poderia estar ganhando muito mais. E como é que está sendo endereçado essa crítica? Isso há esse pensamento, né? Há esse pensamento em alguns membros da nossa sociedade, né, pensam dessa forma. A pergunta é assim: esse é o único mecanismo dos que eu estava comentando aqui agora, da baixíssima renda, do econômico e do alto padrão, a única fonte de financiamento institucionalizada no nosso país. Então, se vamos pulverizar esse dinheiro na sociedade, se esse é o pensamento, qual é a reposição para resolver o problema de habitação do país, que é um direito constitucional, é por onde entra todos os outros direitos, porque antes da pessoa ter sua habitação, praticamente não tem nada. Qual é a solução para a habitação no país? Porque saúde tem verba carimbada, né? Educação tem verba carimbada e habitação não tem verba carimbada. Ela tem uma reserva
para atender parte da sociedade, que é o FGTS. Então, temos que olhar isso com muita responsabilidade, porque se você imaginar, nos últimos 12 anos, a gente pode arredondar a conta, falar que nós fizemos 6 milhões de habitações com os recursos do FGTS. E o déficit habitacional brasileiro continua na casa dos 7 milhões de habitações, a gente está falando de 20 milhões de pessoas sem um teto adequado. Isso é muito importante que a gente coloque na balança para entender como é que a gente vai dar vazão a isso. Ô, Renato, tocando nesse assunto aí, como é que está distribuído hoje o déficit habitacional, né? Porque não é necessariamente pessoas que não têm casa, né? Não têm uma habitação. Tem também a qualidade dessa habitação, da sua moradia, né? Você tem como dar uma geral para a gente sobre como está distribuído isso? Você tem habitações precárias, você tem o aluguel extorsivo hoje, né? A falta de habitação precária, lá em 2009, era maior do que a questão do aluguel, ônus excessivo de aluguel, né? Então, o que houve uma diminuição dessas habitações precárias e um aumento do ônus excessivo de aluguel, né? Então, nos últimos 10 anos, houve uma migração, ou seja, a política habitacional ela teve um efeito interessante, porque pelo menos as habitações inadequadas, né, a falta de habitação, houve uma certa diminuição. E aí acabou indo para o outro lado da balança, que é o ônus excessivo de aluguel, quem gasta mais de 30% do seu salário com aluguel. E é nesse ponto que nós estamos hoje. Perfeito. Vamos falar de um tema que eu acho que nem você, nem eu, nem Zé Carlos, nem ninguém, acho que tem a resposta certa, mas todo mundo tenta fazer um esforço na direção de melhorar, que é a imagem do setor, né? É um setor que, de um lado, nas obras públicas, né, os recursos orçamentários, está sempre à volta com escândalos de corrupção, etc., fica meio que um símbolo aí, com aquela questão toda que a gente viu de Petrolão, lá, daquilo. E, do outro lado, o setor imobiliário é um setor que não tem esse tipo tanto de acusação, mas ele meio que simboliza as mudanças da cidade, nem sempre na direção que as pessoas que moram ali querem, né, com prédios que são coisas visuais, né, que são símbolos. E é engraçado como em todo mundo, não é só no Brasil, o maior vilão que existe é o incorporador imobiliário, né? Não é nem, dentre os empresários, que é a cultura, né, é o pior incorporador imobiliário. E eu sempre ouço todas as entidades dizendo, por exemplo, precisa mudar essa visão, porque não representa quem nós somos, assim, a índole, a grande maioria dos empresários do setor. Dito isso, eu até hoje não sei qual é a fórmula. Eu me lembro que o pessoal do Secov disse que conseguiu, tentou fazer na década de 80 com o Roberto Marinho, na novela lá, botar, mas acabou que saiu o vilão do mesmo jeito. Eu vi o Flávio Amari, que quando era presidente do Secov, ele conseguiu fazer alguma coisa na linha parecido com o Agro é Pop na Globo, mas não sei, depois não teve continuidade. Vocês já conseguiram traçar algum plano sobre isso ou por enquanto é só a visão de que é necessário mudar essa imagem? Você tem razão, assim, no seguinte aspecto. Nós devemos ter mais de 100 mil empresas de engenharia, construção, ligadas às associações, ligadas à CEBIC. E ocorre em quantidade muito pequena em relação ao universo todo, problemas de corrupção. E acaba a comunicação desse fato explodindo para todo o setor. Isso não é uma realidade do setor. O setor hoje é um setor que tem o setor organizado, vamos lá, o setor organizado da construção civil tem uma condução ética, né, forte, vigorosa, uma preocupação ambiental gigantesca de sustentabilidade, de responsabilidade social, né? O setor informal, né, da construção, que ainda existe, né, a gente precisa trazê-los para o mesmo patamar de cá. Esse é um grande desafio. Então, existem dois setores dentro da construção, né, dentro da construção civil no Brasil. Em setores extremamente organizados, qualificados,
e tem ainda e aí é o ambiente de negócio que gera isso. Isso não é culpa daquelas pessoas que estão de lá ou estão de cá, é o ambiente de legislação, né? O ambiente de condição de trabalho, né? Então, a gente precisa entender que o nosso setor é um setor que o organizado tem muito bons valores, bons princípios, né? Você sabia isso, você falando, enquanto você falava, eu estava pensando nisso aí, o setor organizado. Isso é muito representado pelas entidades de classe do setor, seja a CEBIC, seja as estaduais. É muito raro você ter uma entidade do setor que não seja respeitada na sua Não tem. localidade. É É. muito, assim, eu me lembrei de um caso que há alguns anos estava mal, e os próprios empresários tomaram assim, a direção para poder fazer uma coisa moderna. Assim, é tão interessante isso, essa discrepância entre a visão pública e o que eu vejo nas entidades de classe do setor. Exatamente, foi um paralelo legal. Mas eu acho que o problema de comunicação nosso também, né, talvez a gente não tenha conseguido explicar para as pessoas qual é o nosso papel ainda na sociedade. Né? O nosso papel, nós somos instrumento de solução para as pessoas. Né? A habitação é feita para as pessoas, a habitação não é para a empresa de incorporação, a habitação é feita para alguém. Né? O saneamento é feito para as pessoas. O prédio público, seja uma escola, um hospital, é feito para o cidadão. Então, nós realmente é um desafio enorme. Certamente um dos nossos pilares, um dos nossos grandes projetos estratégicos está na comunicação, para a gente encontrar um meio de nos conectar com a sociedade brasileira. Nós precisamos nos conectar. Né? Você que conhece bem as entidades e as empresas, nós queremos fazer o bem para as pessoas através da nossa profissão, seja levando uma estrada de qualidade para que o alimento custe mais barato na hora de transportar, seja uma cidade de qualidade, porque uma cidade de qualidade é boa para todo mundo, inclusive para os negócios. Você está aí, você é um ativista das cidades, né, com seu projeto fantástico. Então, como é que a gente faz isso chegar lá? Nós temos que ter uma comunicação dinâmica, sistêmica e muito mais do que dizer, ouvir. Né? Também eu acho que a gente precisa ouvir um pouco mais, né, de quem está entendendo que nós não somos bem qualificados ou do bem, por que nós estamos tendo essa imagem e vamos atuar nisso. Eu acho que é basicamente isso, é melhorar a conectividade com as pessoas. Agora, Renato, dentro disso, assim, aumentar a comunicação e todos os demais planos, né, da CEBIC, tudo também passa por recursos, né? Como é que está seus planos para aumentar, né, a capacidade financeira da recursos, funding, recursos próprios? Você tem já delineado algo nesse sentido, não? Para aumentar a independência financeira da CEBIC? A gente tem sim, vamos falar assim, dentro da estratégia de fortalecimento de caixa, né, como uma coisa natural, né? Todas as entidades precisam, através da sua relevância, né, e da sua capacidade de aglutinação, seja de pessoas, empresas, empresários, monetizar isso, né? Então, a gente tem uma série de ideias que não são minhas, são nossas, né? Para que a gente passe a focar também na monetização dessas possibilidades que o setor nos oferece, né? Seja através das próprias entidades, né, dos eventos, da inteligência, né, ofertada, ou até vamos falar assim, dos benefícios que a entidade possa trazer para a parte de conhecimento, assim, entendeu? Legal, lá Não, na DIT, cara, não dá para falar todinho o que é que nós vamos fazer, mas espero ter dado pensei que você ia uma botar a ideia. planilha aí. Deixa eu te falar, lá na DIT a gente antigamente sobrevivia de recursos de poder público, né? Para grandes eventos que a gente tinha, tudo. Chegou um dia que a gente decidiu que não queria mais nenhum recurso de poder público. Então, eu não queria trabalhar mais com ele, ser dependente.
foi tão interessante, porque para todo mundo era impossível a DIT sobreviver pelos volumes de recursos que ela recebia. Mas a gente disse não. Então, assim, vamos fazer do inverso. Para a gente não depender de recursos públicos, o que é que a gente precisa fazer? Tá? E, inclusive, de redimensionamento de eventos. Sinceramente, hoje, vai muito bem, obrigado. A gente nem lembra que existe poder público envolvido, mas com essa mentalidade, assim, ó, vamos fazer, não tem dinheiro de recurso público, como é que a gente faz? E realmente funcionou. Eu acho que a CEBIC, então, meu amigo, é uma capacidade quase infinita, né, É, de gerar. exatamente. Um pouquinho antes a gente estava conversando de preocupação, tá? Assim, cara, também não estou preocupado com a falta. Eu acho que é só organizar cada vez mais. É, Sempre quando eu falo organizar, é melhorar continuamente, não é que está desorganizado. Eu acho que a gente tem que organizar ainda mais para que isso não seja um ponto de preocupação. Eu acho que a capacidade de geração de caixa e de monetização é gigantesca, na minha opinião. perfeito. E vamos falar de um ponto que eu particularmente tenho muita curiosidade. Eu não estou acompanhando de perto, eu vejo só a preocupação, né? Eu vi lá que você entrou hoje no grupo do Reformar para Mudar, né? Então, é um grupo que tem com as principais lideranças do setor da construção, do imobiliário do Brasil. A questão da reforma tributária, né, é hoje talvez a maior preocupação que eu vejo nessas lideranças. E eu sempre vi o Zé Carlos também extremamente preocupado, que o impacto aparentemente seria muito negativo no setor. Mas, como eu disse, como eu comecei dizendo, é um assunto que eu não estou acompanhando de perto. E, ao mesmo tempo, me parece que está para voltar por esses dias agora. Você pode atualizar a mim e a quem está nos ouvindo sobre, tipo assim, qual é o pior cenário e também o que é que você está fazendo para isso, né, não acontecer? Eu acho, sabe, Felipe, assim, desde que eu estou no mundo empresarial, nós sempre reclamamos da questão da tributação e queremos uma reforma tributária, né? Esse é um tema que já vem, né, de idos passados aí, a discussão sobre a reforma. Qual é o estágio que nós estamos avaliando, assim? Me parece que essa legislação proposta, né, é uma legislação que já foi testada pelo mundo afora, o IVA, né? É, Já foi testada de forma a ser a modalidade de tributação que mais justa possível, mais funcional e de menos custo, né? Então, nós estamos falando de um modelo mundial, nós não estamos falando de uma jabuticaba brasileira. É isso que nós estamos entendendo. Que a gente quer essa reforma, né? Que a gente quer um sistema, não essa, a gente quer um sistema tributário mais justo no Brasil, e se é esse modelo testado nas outras, ok, nós somos a favor da reforma. Em ou na grande maioria dos IVAs mundiais, o setor imobiliário ele é tratado de forma específica. Ele não fica no bolo inicial ou no bolo padrão da reforma. Ele é de forma muito mais, uma cadeia muito mais complexa, de longo prazo com vários subsetores, e tem um tratamento específico com alíquota diferenciada, porque no fim do dia, quem vai ser beneficiado é uma pessoa com habitação, né, que quer que eu valha ali na questão, pelo menos, da incorporação imobiliária, do loteamento. Então, o que a gente tem trabalhado é para que a gente tenha esse mesmo tratamento que tem no mundo inteiro, ou seja, fica numa condição de especificidade, trabalha-se uma lei complementar, que aí você já pode detalhar um pouco mais, para que a gente não tenha aumento de carga tributária do setor, que é um setor essencial para as pessoas. Então, eu vejo um movimento muito firme, tanto do governo quanto do presidente da Congresso? Câmara, Arthur Lira, né, em encaminhar essa votação, entende que está amadurecido o conceito, que precisa passar a PEC e depois trabalhar as questões complementares.
Dito isso, a preocupação é sempre muito grande, porque se errar na medida em determinados setores, por exemplo, pode ter reflexos ruins para o mercado. Então, a gente acha que o debate está sendo feito, poderia até debater um pouco mais, mas a gente sabe que as condições políticas não, isso não é especialidade nossa, né? Nós somos especialistas em construção. Então, o Congresso tem essa condição de definir se é o momento de fazer ou não, ou se é o melhor para fazer ou não. E ainda tem um período de transição que tem que acontecer aí para frente, né? Renato, qual é a situação hoje? Assim? O que é que está colocado na mesa hoje e o que é que vocês estão querendo mudar em relação a isso? Está sendo colocado assim, a forma de tributação é como se a gente pegasse, até onde eu entendi, viu, que eu não sou tributarista, você pega o custo básico da operação de qualquer setor e aplica-se o IVA sobre esse custo básico. Então, isso já é uma diferença em relação ao modelo usado na incorporação imobiliária, que você usa o RET de 4% sobre o faturamento, por exemplo. E a alíquota inicial que o governo tem colocado em algumas discussões, né, e o relator também, que seria uma alíquota de 25% aplicada, ou seja, você tira o ISS, né, da conta, tira o ICMS da conta, tira o PIS/COFINS da conta, e aplica-se sobre esse custo raso 25%. Né? Agora, na medida em que você vai ajustando setores daqui e dali, isso que pode chegar até abaixo de 30%, aí eu não sei, 29,9%. Outra condição interessante é que é o seguinte, dentro dessa alíquota existe o equivalente ao ICMS e ao ISS. Então, cada estado vai ter o poder de, no futuro, legislar sobre essa tarifa. Então, no acumulado, ela pode ser 25, se você está trabalhando aqui com um estado, ou 29 com outro. Entendi. Então, ainda tem essa questão. E que ao longo da cadeia, você vai poder fazer as compensações, ou seja, eu vendo o meu produto, o meu serviço, e eu desconto o tributo que carregou-se até aquele momento. Então, eu pago só a diferença sobre o valor que eu agreguei na cadeia. Isso, para a construção civil, me parece muito interessante, porque aquela bitributação que ocorre quando você faz uma construção off-site, você passa a não ter. Então, eu acho que esse processo para a industrialização da construção no Brasil é muito positivo, e a partir daí nós vamos ter um ganho de produtividade que a gente sabe ainda calcular, mas a gente está acreditando que esse é um dos pontos positivos da reforma. Né? E quando a gente traz para a especificidade, é justamente trazer para uma discussão mais detalhada, já com as alíquotas, e aí é lei complementar, para que a gente possa tentar manter a carga do setor, né, para que a gente não onere o comprador final. Esse é o nosso... Não sei se complicou mais ou se simplificou, viu? Boa sorte na luta, que é nossa. É isso aí. Renato, e mercado imobiliário? Quais são os seus planos para o mercado imobiliário? O que é que está lhe preocupando sobre o setor imobiliário? Inclusive a questão de funding. Preocupa é juro, porque assim, hoje o que não está funcionando é o mercado do SBPE. Né? O FGTS, com essa medida que o Conselho Curador encaminhou a pedido do governo e subiu até 350 mil, e com renda de 8, estamos falando de tentar até uma renda de 9, 10 mil, eu acho que a parte do faixa 1, 2 e uma faixa 3 estendida, eu acho que está bem atendido, bem dimensionado e vai seguir. Você tem o faixa 1 com o FAR já voltando a ter esse recurso, então hoje o que a gente vê com muita preocupação é o mercado do SBPE. Né? E enquanto o juro não chegar aí na casa de um dígito, a gente vê com muita preocupação e não tem muita solução, vamos falar. Tem alguns remédios que você pode diminuir os sintomas, mas você não resolve.
E a gente precisava discutir no Brasil isso. Como é que nesse nicho a gente consegue uma previsibilidade de recursos? Porque no início do governo, né, do Bolsonaro, tinha recurso, juro baixo, já no final do governo, 4 anos já não tem. Nós estamos há 6 meses com muita dificuldade de contratação. E o cenário vai até o final do ano desse jeito. Então, é realmente um desafio imenso essa questão do SBPE. Tem possibilidade de outros recursos, né? Tem, mas demora, né? Você pode criar, mas enquanto o juro estiver alto, o dinheiro sai do mercado e vai para a renda, né? Vai fazer o quê? Perfeito. Renato, a gente está chegando aqui ao final e eu tenho infinidade de assuntos para falar contigo, mas a gente tem que dar um encaminhamento. E eu queria começar a lhe perguntar o seguinte, assim, eu sempre fui muito adepto da alternância de poder, né? Eu acho que cada pessoa que chega, ela chega com um foco diferente sobre sua história de vida, seus interesses, suas habilidades, né? Então, você vai em cima de cada tijolinho, né? Você vai colocando. Né, por exemplo, nunca tive muita vocação para a parte política. Eu sempre deixei mais, assim, nunca atuou muito com essa parte política, e quando atuava era em parceria com o CEBIC e com o Secov, né? É, e eu queria entender de você isso. Quais são as suas prioridades, assim, usar uma palavra seria tesão, assim. Qual é o tesão seu, assim? Onde é que você pretende dar foco, né? O que é que você acha que realmente você nada de braçada? Eu sempre brinco, assim, quando eu quero contratar alguém para o meu time, eu sempre tento, eu defino o que é que eu gosto e sei fazer, e o que é que eu não gosto e não sei fazer. O que eu não gosto e não sei fazer, eu contrato a melhor pessoa possível, que eu não quero nem olhar para aquilo, né? E o que é que você gosta e sabe fazer e que você pretende focar na CEBIC? Não sei nem se eu sei fazer, não, mas eu gosto muito de gestão, um método organizacional, como eu te falei, minha vida inteira mexendo aí com certificação na gestão, e você acaba aprendendo uma metodologia, né? E você quer implementar, você acaba não conseguindo viver mais sem fazer isso. Mas isso é um olhar interno, sabe? Tá. Então, assim, essa é uma motivação interna de deixar um legado, de uma esteira de gestão, para que qualquer gestor que chegue depois de mim na CEBIC possa entender que existe um mecanismo de gestão, ele pode adaptar a ele, é lógico, as especificidades dele, mas isso é um benefício que vai ficar, né, das portas para dentro da CEBIC, vamos falar em termos de modelo, podendo até os resultados serem oriundos disso, mas nenhum modelo de gestão gera resultado, né? Ele só gera controles, né? Então, isso nós vamos trabalhar, vamos tentar construir isso. Agora, eu tenho falado que nós temos que nos desafiar os políticos, desafiar a sociedade, a gente diminuir esse déficit habitacional que há 12 anos permanece no mesmo. Eu visualizo isso assim como um motivador muito grande de acordar todo dia cedo e falar assim, cara, nós temos que diminuir esse déficit no Brasil e nós não podemos sequer admitir, que um saneamento básico nesse país tenha 50% de coleta de esgoto, 50% não tenha. É indigno. Surreal, Né? né? Nós não podemos aceitar e nós temos que ajudar. Esse aqui é um setor que é instrumento, ele não é setor de atirar a pedra, mas a gente tem que se indignar. Falar assim, nós temos que fazer a nossa parte para que as pessoas tenham habitação e saneamento. É o mínimo que a gente tem que fazer. Perfeito. Defina aí o que seria sucesso daqui a alguns anos quando você sair a CEBIC. Olha, se a gente está há 12 anos com 7 milhões de déficit habitacional, eu acho que se a gente conseguisse reduzir 20%, tirar aí 1,5 milhão dessa conta, 2 milhões, né, 6 milhões de pessoas, né, já estaria assim de bom tamanho. Né? Show. E reduzisse esse déficit de saneamento em 20%, nossa, eu já ficaria assim muito feliz. Espetáculo. Para terminar, como é que vai ser a transição sua com o Zé Carlos aí? O Zé Carlos vai passar a ter algum papel ainda de conselheiro, ou vai cuidar de alguma área específica, ou não vai cuidar da vida dele? Eu sou um candidato da continuidade, né?
uma sucessão, eu era o candidato da situação, acabou sendo candidato único, como normalmente é nesse tipo de entidade. Mas o que a gente quer, assim, é trabalhar em parceria. O Zé é um cara novo, cheio de energia, né? Tá no conselho, né? Mas eu tenho falado para ele assim, a entidade consome muito o dia a dia, aquele redemoinho, assim, da emergência, do apagar-fogo. Eu acho que o Zé podia contribuir conosco com as mudanças estruturais de longo prazo, seja através de um instituto, um conselho, de alguma entidade co-irmã, paralela, umbilicalmente aliada da CEBIC, para trabalhar questões de longo prazo, né? Questões de mudanças estruturantes. É isso que eu espero, e a gente está conversando muito. Espero conseguir, junto com ele, fazer isso. Ok, Renato, muito obrigado. Praticamente hoje é o seu primeiro dia útil como presidente da CEBIC. Ainda bem que eu consegui entrevistar você hoje, porque acho que depois aí o redemoinho vai lhe pegar, né? Queria te agradecer muito, né? Saber dizer que eu lhe admiro muito, a gente, né, já se conhece, aí já teve várias tratativas aí, inclusive a nível empresarial, e eu não tenho dúvida que foi uma sábia escolha e sugestão do Zé Carlos, acatada por todo mundo, aí ter você na frente. Acho que mantém a questão da idoneidade, da credibilidade, essa sua pegada de gestão também, eu acho que vai acrescentar muito valor aí. E, cara, sucesso mesmo, sabe que pode contar comigo se você precisar, tá? Que o seu sucesso é o sucesso de todos nós, né? Viu? Então, muito obrigado, hein? Felipe, eu que agradeço, foi realmente um prazer, sempre é um prazer conversar com você, né? Você sabe disso, e prazer de ter feito esse primeiro podcast aqui da gestão, uma satisfação grande. Abraço para quem está nos ouvindo aí, né? E última mensagem, assim, que vocês possam nos enxergar como um instrumento de solução dos problemas da sociedade, né? Seja de habitação, de saneamento, é isso que a gente gostaria ao final, tá bom? Eu vou deixar gravado, eu vou deixar gravado esse podcast e vamos fazer um outro quando você sair. Aí a gente vai fazer o balanço. Vamos ver até onde a gente chegou, né? Isso aí. Abração. Renato, grande abraço, hein? Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.